quem eu não cumprimentei antes, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue abençoando. Oi! Muitas crianças conosco, que alegria a gente hoje se sentir ou ser como criança, disse Jesus, para entrar no reino dos céus tem que ser como criança. Olha eu aqui, parecendo criança, querendo ser criança. Que alegria! Meu irmão Joilson, irmã Clícia, as filhas, as meninas, irmã Elci, pastor Elci, irmão Gesser, passou, né, uma situação bem aí, sofrida aí com a gripe, mas está de volta, graças a Deus, queridos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 21. Este é um domingo que foi dedicado para o ministério infantil, dedicado para a gente valorizar e orar por esse ministério. Ele já existe na nossa igreja há vários anos. A Franciele, com a sua equipe, faz um trabalho muito bonito com as crianças. E Deus colocou no nosso coração esse ano dar bastante foco para crianças. Deus colocou no meu coração pessoalmente, eu compartilhei outro dia na igreja sobre isso, eu percebi que foi uma coisa de Deus, e aí a Franciele me falou na mesma semana sobre esse culto. Eu falei, olha, isso é uma coisa de Deus. Deus estava trabalhando no coração dela e trabalhou no meu coração também antes da gente conversar qualquer coisa. E vamos orar e vamos intensificar esse trabalho com crianças. Eu vejo muito importante, é muito urgente, é muito imperativo também. Com adultos, a gente tem insistido, a gente tem evangelizado, a gente tem testemunhado, tem convidado. Dificilmente um adulto se converte. Nossa experiência cristã desde a infância, nós que já nascemos desde a infância frequentando a igreja, nós sabemos que a criança ela está com o coração aberto para qualquer ensino. Mas se ela for ensinada a andar no caminho de Jesus, será uma vida totalmente ganha, totalmente plena para andar no caminho do Senhor. O Evangelho do apóstolo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 21, versículos 15, 16 e 17. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabe que eu te amo. Sabes que eu te amo. Comissionou-o Jesus: apacenta minhas ovelhas. O título da nossa meditação é Apacenta meus cordeiros. E isso está nesses 3 versículos aqui, versículo 15, versículo 16 e versículo 17. Eu fiz 3 perguntas para mim mesmo. Por quê? Como? Ou quando? Ou até quando? Eu quero responder junto com os irmãos aqui, olhando para o texto. Fique com a Bíblia aberta, João capítulo 21, versículo... Também o versículo 14 é uma informação importante. Essa é a terceira vez que Jesus havia aparecido aos seus discípulos, isso no relato do Evangelho de João. Para quem é estudioso da Bíblia e tem alguma dúvida, sabe que essa não é a terceira vez no conjunto total. Fazendo a harmonia entre os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João,
Nós temos diversas aparições de Jesus, Jesus se aparecendo para pessoas individualmente, como Maria Madalena, e como as mulheres que estavam no túmulo, com aqueles dois viajantes para Emaús. Então, na verdade, essa seria provavelmente mencionada aqui terceira vez em João, mas no relato todo da harmonia, talvez a sétima ou oitava vez que Jesus de fato apareceu aos seus seguidores, aos seus discípulos. Não só um detalhe para quem é curioso, sei que tem bons alunos da Escola Bíblica Dominical e lendo João pode voltar essa dúvida. Então precisa olhar a harmonia dos evangelhos para seguir em frente. Bem, por quê? Nós temos aqui no versículo 11, apacenta meus cordeiros. Jesus diz, por quê? Ele diz a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Então aqui está o porquê. O porquê é uma ordem de Jesus. Nós devemos cuidar dos cordeiros, nós devemos cuidar das crianças, porque é uma ordem de Jesus. Ela foi dada a Pedro. Mas nós sabemos, irmãos, que as coisas que Pedro recebeu são ordenanças para nós, igreja. E tudo que Pedro escreveu na primeira carta e na segunda carta é nessa direção. Nós somos orientados, nós somos dirigidos pela palavra. Assim, Pedro foi dirigido pela palavra de Jesus. E essa é a palavra de Jesus. Cuida dos meus cordeiros. Guarda isso. Essa é a ordem de Jesus. E a palavra que está de fato aqui envolvida é amor. Quando Jesus pergunta para Pedro, amas-me mais do que estes? Provavelmente Jesus está se dirigindo aos outros apóstolos, que Jesus encontrou com eles lá nesta cena do capítulo 21. E Jesus está perguntando se Pedro, chamado aqui pelo seu nome hebraico, Simão, se ele realmente ama o Senhor, ama a Jesus. E ele responde, tu sabes que te amo. Então Jesus diz, cuida dos meus cordeiros. Essa é a primeira vez que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Pedro respondeu que gosta de Jesus. Nossas versões em português, quando traz a tradução assim, tu sabes que te amo. Na verdade, a palavra no grego é philo, gosto. É um amor não sublime como o amor ágape. É um amor fraternal. Ele não é um amor superior como o amor da pergunta de Jesus. Jesus perguntou sobre ágape, sobre o amor sublime, o amor perfeito. E Pedro respondeu com filéu, um amor mais humilde, um amor como amigo. Então Jesus pergunta a ele no versículo seguinte, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas outras nuances, assim, a respeito sobre o amor e sobre o gostar. Mas, neste versículo, Jesus está falando, cuida dos meus cordeiros. Eu queria destacar um pouquinho isso aqui. Alguns entendem que se refere, é claro, e deve se referir a isso mesmo, aos novos convertidos, os novos crentes. E Pedro tratou isso sobre dar leite para esses novos crentes. Paulo também tratou em Corinto, falando que aqueles crentes em Corinto não podiam receber alimento sólido. Não é? Então são pessoas que não podem receber um conteúdo do evangelho, da doutrina, da teologia mais aquilo que é substância, né? A gente fala em termos de alimentação. E Jesus está falando para
cuidar, como cuidar? Cuidar alimentando. E a palavra aqui, no grego, é justamente do verbo alimentar. Como alimentar um rebanho. Então, cuidar de um cordeiro é dar alimento para ele. Por isso a preocupação da irmã Franciele, ela tem compartilhado comigo, e ela gosta quando eu enfatizo isso, é no sentido de que os nossos irmãos e os nossos amigos ao vir à igreja, tenham a certeza que o trabalho que é feito com as crianças não é passatempo, é de fato ensinar, é de fato evangelizar a criança. É claro que nós precisaríamos e precisamos, e vamos nos empenhar daqui para frente, porque agora nós temos a documentação dos terrenos pronto, escriturado, e nós podemos avançar. E precisamos de mais salas. Nós precisamos de uma classe só para berçário, para que são as pessoas de cola, as criancinhas de colo. Elas não podem ficar junto com outras crianças, não funciona, isso não dá certo, isso para nós tem sido muito difícil. Para as professoras, os professores que trabalham lá, isso é muito difícil, quando nós temos essas idades todas juntas numa mesma sala. Então nós temos que olhar com cuidado, na medida do possível, que a gente tem mais espaço e salas apropriadas, cuidar de cada cordeiro segundo a sua idade, também no sentido infantil, do ministério infantil, também dos novos crentes, novos convertidos. Nós precisaríamos ter aqui uma classe para novos crentes, mas nós só podemos reunir todos os irmãos, homens e mulheres, numa classe só na escola bíblica dominical. Isso também não é funcional. Os cordeiros, os crentes novos na fé, deveriam ter um espaço só para eles, para aprender as doutrinas rudimentares da fé, para depois de um certo tempo se unir com a classe daqueles que já são mais adultos no conhecimento e continuar no seu crescimento. Então isso também é prejudicial, porque nós não temos condição de oferecer isso ao mesmo tempo com salas suficientes. Então é objeto da nossa oração também este motivo. Então Jesus está falando cordeiro aqui, árnia, diminutivo de arnos. Não é ovelha, está falando aqui de cordeiro, que é o filhote da ovelha. Então isso fica muito claro. Para fazer uma tradução coerente ao português, precisa nesse versículo da Bíblia, o versículo 15, ter a tradução cordeiros. Meus cordeiros. Se na sua Bíblia não tem essa tradução, no final do versículo 15, cuida dos meus cordeiros, se está ovelha, não é uma boa tradução em português, ela é deficiente na tradução do grego. Jesus fala, apacenta meus cordeiros, então isso é uma ordem de Jesus. O como é o alimentar essas ovelhas, é cuidar do crescimento dessas ovelhas, e quando, ou até quando, nós temos essa resposta também aqui nesse versículo 15, e a resposta é apresentada porque o verbo está no imperativo presente. É uma ação que você tem que fazer agora, você não pode deixar de fazer. Você tem que fazer hoje, amanhã você precisa fazer novamente, você precisa cuidar de esses cordeiros. Assim como uma criança de colo está ali, não é? Ela está precisando ser cuidada, amamentada várias vezes por dia. Uma criança precisa receber o alimento do pai, o alimento espiritual todos os dias. Essa é uma deficiência, infelizmente, que nós encontramos nesse mundo moderno, em muitos lares. Infelizmente, em muitos lares cristãos, porque não estão, de fato, alimentando os seus filhos com a palavra de Deus. Estão cuidando de alimentar fisicamente, mas esquecendo de alimentar espiritualmente. Falando um pouquinho da distinção entre agapam ou filém, ou essa palavra ama ou gosta, que Jesus usa aqui, no versículo 16, Jesus faz a segunda vez a pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Jesus usa agapam aqui, do agape, o amor perfeito, o amor sublime. E Pedro novamente responde com filém, eu gosto. Ele não responde com ágape, como Jesus perguntou. Então há uma distinção aqui, e ela não é acidental. Jesus fez isso de propósito, perguntando a Pedro. E Pedro respondeu assim, de propósito também. Ele estava sendo sincero no seu coração.
ele não conseguia dizer. Se fosse antes da morte de Jesus, antes de ter negado Jesus 3 vezes, certamente ele diria: ó, eu amo o Senhor. Mesmo que os outros não amem o Senhor, eu amo o Senhor. Mas lembra, ele passou por todo aquele processo da negação. E ele viu como ele é fraco. E ele viu como é deficiente. E aquele Pedro de antes não é mais o mesmo. Agora ele está revestido de humildade. E plenamente em seu coração ele está sincero no que vai dizer ao mestre. Ele sabe agora da sua própria fraqueza. E então ele responde a Jesus como: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. O amor que Jesus está falando com Pedro é uma coisa pessoal, mas uma coisa mais sublime. Eu fico confundido às vezes em nosso mundo, quando a gente usa ou a gente ouve alguém usar a ágape ou amor para coisas, para animais. Eu lembro do meu pai, eu acho que eu aprendi com meu pai a fazer boa distinção nessa área. E às vezes a gente dizia em casa, eu e minha irmã, eu adoro, eu pegava alguma coisa de comida assim, eu adoro isso. Influência da escola, dos amigos, dos colegas do mundo, né? Eu adoro. Eu lembro que um dia meu pai pegou o garfo assim, colocou na frente da minha irmã e falou assim: então ajoelha aí e adora. Essa ideia do amor sublime, de ter um amor por algo ou alguém sublime. E aquilo nunca eu esqueci, eu era uma criança ainda. Jesus está falando com Pedro nessa distinção. Pedro, quando eu estou falando se você me ama, é se você tem um relacionamento pessoal comigo de uma forma sublime. E quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: amor só pode ser pessoal. Amor não pode ser usado para coisas, para animais, embora você vai talvez continuar usando, no sentido de carinho, tem algum animal de estimação, pet, que é algo muito especial na sua vida. Mas lembre uma coisa, Jesus está falando que amor é algo pessoal, amor é entre pessoas. É amor de Deus por você, é amor de Jesus por você, é o seu amor em relação a Deus, é o seu amor em relação a Jesus, é o seu amor entre o cônjuge, o filho, a filha, as pessoas. Amor é pessoal. João capítulo 5, versículo 20, Jesus diz: o pai ama o filho. Amor é relacional. Amor é algo de alguém que se relaciona com outra pessoa. E isso é muito sublime. Mas na terceira vez, no versículo 17, quando Jesus então pergunta a Pedro, Jesus não usa mais ágape ou agapem, ele usa fileis. Então você gosta de mim, Pedro? Isso foi uma coisa que tocou muito Pedro. E Pedro, ouvindo a terceira vez Jesus perguntar, e usando o mesmo verbo que ele estava usando, fazendo essa distinção vívida, incitando Pedro a uma profunda reflexão. E então Pedro, lembrando talvez nesse momento as 3 vezes que negou Jesus, ele afirma o seu amor a Jesus, mas usando filéu: tu sabes todas as coisas. O grego exegético, crítico do Novo Testamento, John Fort, ele fala que nessa terceira vez, essa ampliação fez uma coisa em Pedro. Fez ele lamentar a repetição da pergunta, porque trouxe no coração de Pedro o sentimento e a certeza da onisciência de Jesus como Deus. Nós não sabemos o que Jesus conversou com Pedro quando apareceu a ele a primeira vez. O Evangelho não relata. Só diz que Jesus apareceu a Simão Pedro. Mas aqui Jesus não trouxe a memória que ele negou 3 vezes, mas a memória de Pedro. Traz agora claramente a convicção da onisciência de Jesus. E ele então responde com toda a sinceridade do seu coração. Algumas pessoas acham que Jesus ter perguntado aqui 3 vezes significaria a oportunidade de ser reconduzido ao status de apóstolo, mas em nenhum lugar da Bíblia
nós encontramos que Pedro foi desligado do apostolado. Não há esse desligamento. Na verdade, o que Jesus faz com Pedro é confortar a sua mente, é confortar o seu coração após a queda, é tranquilizar o seu espírito de que o seu lugar está preservado entre os apóstolos, que ele deve continuar sendo aquele Pedro que será uma das colunas da igreja, devido ao perdão gracioso que recebeu de Jesus. E então Jesus diz para Pedro: alimenta minhas ovelhas, neste versículo, o versículo de número 17, alimenta as minhas ovelhas. E aqui então Jesus está falando para Pedro: olha, cuida dos cordeirinhos, cuida dos jovens, cuida dos adultos. Nas 3 perguntas nós temos essa orientação para que Pedro não seja descuidado. Isso é, a igreja não pode se descuidar de todas as faixas etárias que a compõem. O que significa isso, alimentar os cordeiros e pastorear as ovelhas? Para os cordeiros, especialmente, é que essas crianças, esses novos convertidos, precisam aprender o testemunho apostólico da ressurreição. Muita gente hoje em dia se diz cristã, mas não tem uma compreensão firme, não tem uma convicção coerente a respeito da ressurreição de Jesus. Há muita influência, eu tenho pregado aqui ultimamente sobre esses desvios chamados dos pregadores da teologia liberal, os liberais. E isso tem criado confusão também, então, na mente de algumas pessoas a respeito da ressurreição de Jesus, que é uma das coisas que tem sido atacadas por esses falsos pregadores, assim como negar milagres e outras coisas que o Evangelho tão claramente nos relata a sua realidade, a sua veracidade. Também falar esses cordeiros, esses novos crentes, essas crianças, sobre a vida do Senhor na terra, como Jesus viveu aqui, e como Ele é modelo para nós. Então nós encontramos isso nos Evangelhos claramente, nós devemos aprender isso, e devemos ensinar isso aos cordeiros, às ovelhas, a todos que estão sendo alimentados através da igreja. E o que é essa alimentação? Essa alimentação é a doutrina, é a teologia. Quando você tem aqui a palavra traduzida doutrina em português, é teologia no grego. Paulo usou teologia. Jesus usou teologia. Teologia é as coisas de Deus. Então nós precisamos alimentar bem o rebanho com doutrina saudável, com teologia fiel, que não há nenhuma heresia, que não há nenhuma torção, né? As pessoas hoje gostam de torcer as escrituras para moldá-las ao seu jeito. A gente costuma ouvir muito isso. Eu sou cristão, mas cristão do meu jeito. Então são pessoas que pegam a doutrina, a teologia e torcem ela para adaptá-la, para vesti-la do seu jeito. Isso não existe. Isso é uma aberração. No Velho Testamento, Deus dizia, como disse para Jeremias, que Ele daria pastores segundo o seu coração para apacentar consciência e inteligência, para ensinar doutrina, consciência e inteligência, para ensinar os cordeiros com fidelidade e verdade, para ensinar os jovens, para ensinar homens e mulheres. Em Ezequiel, Deus disse que iria suscitar um só pastor, e Ele as apacentaria. E esse é Jesus que veio ao mundo, nosso bom pastor, nosso sumo pastor. E Miqueias falava que ele iria apacentar na força do Senhor. E essa maior força que nós descobrimos é a força na ressurreição. Ele ressuscitou. E nada é impossível no seu pastoreio. Ele está cuidando de você e de mim. Ele está cuidando de nós que somos ovelhas do seu pasto, com toda a força, com todo o poder. Nada pode impedir. Mas também Paulo escreve em Efésios capítulo 4, que ele mesmo deu uns para pastores e doutores, entre outros que trabalham no reino de Deus, para pastores. Por isso que eu me referi, enquanto a Fran estava aqui, que ela faz de fato um serviço de pastora das crianças. E quem se envolve nesse ministério estará fazendo este trabalho.
ou quem se envolve com o trabalho de alimentar juniores e jovens e homens e mulheres, através da Escola Bíblica Dominical, através das várias organizações, instituições que nós temos na igreja, está fazendo o trabalho de cuidar, de alimentar. Sabe, não é só o pastor Walter, que é pastor numa igreja, na nossa igreja aqui. Eu vejo pessoas aqui que estão fazendo trabalho de pastor, isso é chamado ofício de pastor. Só que Deus chama alguns para o tempo integral, para se dedicar ao ministério, à carreira pastoral. Eu estou há praticamente 37 anos nesse trabalho, somente confiando em Deus, somente dependendo do Senhor para realizar esse trabalho. E Deus fazendo isso através do seu ordenar, do seu enviar. E Ele me enviou por lugares diferentes, em situações totalmente diferentes, algumas inimagináveis para mim, e que eu só passei e só consegui sobreviver e sair de cabeça erguida, porque o Senhor fez isso na sua força e no seu poder. Mas na igreja, Deus está usando pessoas com esse dom de pastorear. Eu vejo a Fran fazendo isso, um trabalho de pastora das crianças. Eu peço que os irmãos orem por ela, porque certamente ela enfrenta muitas lutas por causa disso, especialmente porque está trabalhando com crianças. E o diabo fica muito furioso com isso, ele fica muito incomodado com isso, e ele procura de todas as formas fazer desanimar quem está à frente de um trabalho tão valoroso, tão importante como esse. Assim, não só a Fran, mas todos que estão trabalhando com ela neste ministério. Hoje o dia é do ministério IBM Kids. Sim, nós temos outros ministérios, isso serve para todos os outros ministérios, mas hoje estamos falando sobre IBM Kids. Então, orem por esses líderes, orem por eles. Saibam que eles passam por grandes lutas, saibam que eles passam por tentações, mas eles vão vencer essas provações e vão vencer essas tentações, porque a igreja está orando, e eles estão fazendo o trabalho que Deus mandou fazer, e é um trabalho sublime. Eu sempre afirmei, eu vou continuar afirmando, que para trabalhar com as crianças, nós temos que ter as melhores pessoas da igreja. É claro, com o dom. Nós temos, às vezes, melhores pessoas da igreja que não têm esse dom para trabalhar com crianças e estão trabalhando em outra área da igreja. Isso é perfeitamente compreensível. Mas essas crianças precisam das melhores pessoas da igreja com o dom de ensinar criança, trabalhando ali. Então, Deus vai continuar fazendo esse trabalho, nosso trabalho como igreja apoiar, com oração. Cadê minha água? Alguém alcança, por favor? Alguém alcança? Isso, Kelso. Aqui, está no banco aqui. Obrigado. Kelso tem o dom de servir. Diácono. Nós temos dom. Estou sempre falando isso. A gente vai continuar esse tema de dom, né? Eu estou interrompendo para a gente fazer esses programas que estão aqui na fila. O tema hoje é central, é esse. Então, nós vamos continuar apoiando com oração. Alguns acham que às vezes a gente gasta financeiramente. Não é gastar financeiramente com o trabalho de crianças. Às vezes a gente vê lá o orçamento, quanto que foi, não é gasto, é investido, investimento. Vamos continuar na medida possível, sempre investindo. Sabe isso aqui? Isso aqui é investimento da igreja. A igreja comprou esse material e a Cidinha deu a costura de graça, né? Foi uma oferta dela. Eu vi ela fazendo isso aqui. Eu não faria. Isso deu muito trabalho. Bom, também eu não tenho esse talento, né? Mas eu vendo ela fazer isso daqui, quantas horas para fazer um negócio desse? Isso aí é investimento da igreja. A irmã Regina também trabalhou também na área da costura, né? Coisas do Ministério de Artes aí, né? E outras coisas, não lembro agora, me perdoe se eu não... A irmã trabalhou também nesse negócio aqui também? Esse foi a Cidinha, né? Mas a irmã tem trabalhado em outros também, gratuitamente também, oferecendo. Então, a igreja compra, há irmãos que oferecem o seu talento, estão trabalhando, e não estão cobrando por isso, estão fazendo isso por amor. Isso é apoiar, isso a igreja está apoiando. Então, nós vamos continuar, devemos continuar fazendo isso, comprando material, tudo que for possível. Olha, tudo isso aqui, ó. Isso aqui foi a Cíntia, né? É Cíntia?
Essas partes de EVA é Cíntia, né? Tudo que você vê na igreja de EVA é para saber que a mão da Cíntia está lá. Então, muita gente envolvida. Então, isso é muito bom, irmãos. Isso é um ministério. E Deus deu pessoas assim, para serem pastores, pessoas que estão servindo o ministério. Eu poderia falar aqui sobre a importância disso, porque o que isso está relacionado com o aperfeiçoamento da igreja, mas o tempo hoje não dá. Outro dia eu toco um pouquinho mais desses detalhes. Mas essas pastoras de criança, eu sinto falta de pastores de criança. Eu já falei aqui, eu não sei o que esses homens estão fazendo que não estão se apresentando. Tem homem com esse talento, tem homem com esse dom e precisa se apresentar. Eu acho que tem homem que já até saiu da igreja porque eu fiz cobrança, tem talento para isso, tem dom para isso, não quis colocar a mão no arado. Não quis se apresentar para o trabalho. Geralmente nós só temos mulher. O que tem lá? Só tem mulher hoje, né? Não tem nenhum homem, né? Alguém sabe? Confere? Só mulher, né? Algum homem está lá? O irmão Kevin, às vezes está lá, né? Às vezes, sempre. Com criança, não. Eu estou falando com criança. Você sabe que as crianças precisam do homem lá. A presença masculina lá. Eu vi uma política falando hoje na rede social. Tem razão das mulheres estar assim, porque está cheio de homem frouxo. Isso é na linguagem do mundo. Lá fora. Eu não sei o que diria dos homens que têm o dom e talento, mas não se apresentam. Estão enterrando o talento. Né? Jesus que fala isso, né? Está enterrando o talento. Eu acho isso errado. Na nossa escala deveria ter lá 2 irmãs, 1 irmão, 3, uma equipe de 3 no máximo. Mas o menino que está na classe saber que tem um homem lá, nem que ele não ensine, não fale nada, mas está lá. A hora que um lá fizer uma gracinha exagerada, ele saber que tem um homem lá, com autoridade masculina para dizer, para com isso. Preste atenção. Com amor, com carinho, uma maneira de falar com criança. Eu estudo sobre educação há muito tempo, mais de 30 anos. E não há justificativa para a gente, como igreja de Jesus, não ter esse trabalho com a presença de homem. O homem é necessário, assim como uma família precisa de figura masculina e figura feminina para crescer bem estruturada e feliz. Assim também no trabalho da igreja. Nosso trabalho é apenas um apoio à família aqui. Nós fazemos apenas um trabalho de auxílio. Mas nesse trabalho de apoio e auxílio é importante isso. Percebe? É importante isso. E eu quando aposentar e não for pastor aqui, assim, titular, eu vou me apresentar. Eu gosto de trabalhar com crianças. Eu já trabalhei desde o seminário, eu fiz a PEC, e eu consegui entrar no mundo da criança, contar a história de Davi, falar como Davi, pular como Davi. E se você tem essa habilidade de fazer isso com seu filho em casa, contar história em casa, com a sua filha em casa, apresente-se na igreja. Você é bem-vindo, você é esperado, você é aguardado por esse ministério. E Jesus está falando, apacenta meus cordeirinhos. Ele falou para Pedro, não falou para a mulher de Pedro. Não falou para uma das seguidoras dele, ele falou para Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. O Ministério da Educação na igreja tem como finalidade cuidar da ministração do ensino bíblico, visando a evangelização das crianças. Isso que eu já falei, isso é importante frisar. O objetivo número 1 é evangelizar as crianças. Elas precisam aprender de Jesus, ao ponto de dizer, eu aceito Jesus, e saber o que está dizendo. Que Jesus morreu por seus pecados lá na cruz. Toda criança que saiu da idade da inocência precisa ser evangelizada. Toda criança que não é mais inocente. A inocente é aquela criança que se morrer, ela vai para o céu. Sabe? Mesmo que tenha feito alguma a coisa errada, que a gente sabe que criança faz desde que nasce. Até manipular os pais a mais com choro. Aí o pai chega lá e lá. O bebê manipula você, se você não percebeu ainda. A bebê manipula você, se você ainda não tomou ciência disso. Com choro.
Você fica bem atento, você vai perceber quando é manha. A criança, mas se morrer nessa idade de inocência, vai para o céu. Isso é outra parte teológica, é outra área para ensinar e relembrar depois. Aqueles bebês que morreram no lugar de Jesus em Belém, né? Essas crianças têm o seu sangue original, o seu pecado original coberto pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Mas quando a criança sai da idade da inocência e ela já sabe o que é pecado, ela já sabe. Você sabe quando a criança sabe que ela já sabe? Ela vai fazer uma coisa errada dentro de casa e ela olha para ver se você está vendo, né? Ela já tem consciência que está fazendo uma coisa errada. Ela tem uma consciência do que já é erro, pecado, transgressão. Então nós evangelizamos a criança aqui na igreja, apoiando você pai, apoiando você mãe, se não foi evangelizado em casa que deve ser evangelizado. A igreja está aqui para oferecer um auxílio, apoio. Então, no sentido de evangelizar a criança e também de ministrar o ensino ético cristão. Através das histórias bíblicas, as histórias de cunho moral e de ética, a igreja se esforça para apoiar os irmãos, ministrando o ensino ético cristão, o ensino moral. E isso sempre visando a edificação, o pastoreio de cada criança. Mas para pastorear cada criança, nós precisamos crescer também em estrutura, como disse, ter espaço adequado para cada faixa etária, senão isso não funciona corretamente, não funciona bem. Então vamos continuar apoiando aos pais na educação dos seus filhos, mas lembre-se que isso é sua responsabilidade, não é responsabilidade da igreja. Evangelizar os seus filhos é sua responsabilidade. Educar os seus filhos é sua responsabilidade. A igreja está aqui para auxiliar. E com muito amor. E com muito empenho. Com boa vontade. Nosso documento batista, chamado Filosofia Batista, ele fala que esse é o nosso trabalho. Ensinar os princípios bíblicos que sustentam a existência de todos nós. E no sentido do ministério de crente, ele diz que todos são chamados para servir na obra cristã. Num ministério, todos nós temos algo a realizar como ministros de Deus, como servos de Deus. Também, esse documento fala que o nosso trabalho envolve todo o ser. Envolve todo o ser. Não só o ser intelectual, mas também o fazer e o ter. Nós chamamos isso daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, mas se der tempo. Por que se der tempo? Deixa eu usar a ilustração de hoje do manancial. Eu tenho compartilhado com os irmãos o manancial. Estou chegando no final já, isso aqui é mais ilustrações para aplicação. E o manancial hoje, que é da União Feminina Missionária, eu estou compartilhando em áudio, agora estou compartilhando em vídeo também lá no Instagram e no Facebook. Alguns estão gostando e dizem que eu devo continuar. Dá um custo a mais de trabalho e tempo que tem que fazer gravação, mas eu acho muito importante. Esse de hoje eu achei tão importante que eu compartilhei no grupo da associação também. A Lidiane Machado, que escreveu a devocional de hoje, ela fala sobre que nunca é cedo demais para começar a dar a responsabilidade para a criança de ler a Bíblia toda de uma forma sistemática. Você já fez isso com a sua criança, que já sabe ler? Já sabe ler? Já passou pela escola, já aprendeu a ler e escrever, já sabe ler. Você já fez isso? Já incumbiu a ela de ler a Bíblia toda sistematicamente? Aí você vai dizer, pastor, mas nem eu consigo. Nem eu fiz isso. Sabe? Mas você não foi iniciado quando criança. Então é mais difícil, especialmente os homens que não gostam de ler, porque não criaram o hábito de leitura. Mas você pode ensinar a criança. E ela, nessa devocional que eu gostei tanto, eu compartilhei, como disse, ela diz que há alguns anos, ela propôs a um grupo de pessoas na igreja, famílias na igreja, a dar aos seus filhos e assumir esse compromisso de fazer a leitura sistemática da Bíblia. E eles fazendo isso com as crianças, começando a fazer isso com as crianças. Mas uma mãe chegou a ela e disse que achava cedo demais para o filho assumir tamanha responsabilidade. Qual era a tamanha responsabilidade? Ler a Bíblia
Sistematicamente. Ler a Bíblia sistematicamente. Criar o hábito de ler a Bíblia sistematicamente. Ou seja, toda a Bíblia, não precisa começar especialmente por Gênesis, pode começar com João, que é um livro mais fácil. Ler os livros mais fáceis da Bíblia, depois vai para os livros do Velho Testamento, por exemplo. Mas o importante é ter um sistema de leitura. Então essa mãe achava que era cedo demais dar essa responsabilidade. O que eu gostei foi da resposta da irmã Lidiane. Ela fala assim: aquela resposta me inquietou profundamente, afinal estamos diante de uma geração que cada vez mais precocemente ganha de seus pais toda sorte de recursos tecnológicos. O que uma criança que não sabe ler e escrever já está ganhando em sua mão? Hoje em dia, um celular, um tablet. Ela tem capacidade para isso? Não é cedo para isso? Os educadores da área dizem que não se pode dar às crianças aparelhos tecnológicos. Eu não me lembro a idade, 9, 12 anos por aí. Ninguém consegue fazer isso, né? Segurar isso das crianças hoje. Elas estão recebendo isso, elas conseguem fazer coisas que você não faz, se você não tem habilidade com a tecnologia. Uma criança pequenininha consegue fazer, você fica admirado como ela consegue manusear aquilo, achar as coisas aqui e ali, passar de um programa aplicativo para outro. E ela não tem capacidade de começar a ler a Bíblia sistematicamente? Ou você acha que ela não tem capacidade de começar a ler a Bíblia sistematicamente? Lidiana fala, então, assim estamos diante de uma geração que cada vez mais precocemente ganha de seus pais toda sorte de recursos, tem acesso às mais diversas redes sociais. Isso é uma coisa preocupante. Os professores da EBD estão sempre alertando sobre isso. Crianças que estão acessando redes sociais, conversando com pedófilos. Com mulheres lésbicas que se apresentam como uma criança e falam de uma forma cativante a outra criança. Isso está acontecendo muito. Se os pais não tiverem vigilância constante, isso é um perigo mortal. Enfim, fala de várias coisas que as crianças estão fazendo, uma complexa rotina às vezes, além da escola, aula de inglês, aula de natação, e não pode introduzir a leitura da Bíblia. Provérbios capítulo 20, versículo 11 diz que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Então a gente observa a criança, a gente logo tem uma noção. Efésios capítulo 6 fala que os pais precisam educar os seus filhos na disciplina e administração do Senhor. É função dos pais. A pessoa toda precisa estar envolvida nesse processo de crescimento, assim como Jesus cresceu. Lucas 2,52 diz: Jesus cresceu em sabedoria, cresceu em estatura e na graça. Isso é uma forma de dizer naqueles dias. Hoje nós dizemos que a criança se desenvolve não só intelectualmente, ela se desenvolve emocionalmente e deve ser bem desenvolvida nessa área. Preguei sobre isso esses domingos, como o afeto é importante no desenvolvimento do ser humano, mas especialmente da criança. E elas precisam aprender a se comportar, a se controlar, porque nós temos tantos homens e mulheres hoje se ferindo e sendo feridos, porque essa área emocional não foi bem desenvolvida quando era o tempo do seu desenvolvimento, quando criança. E também o desenvolvimento espiritual. Nós, muitas vezes, nos empenhamos tanto em cuidar do desenvolvimento intelectual, colocar na melhor escola, comprar todo o material que a professora pedia, a diretora, a escola, e equipar aquela criança com bastante recurso, e cuidamos do corpo físico. Se parar de crescer, corre no médico para ver por que parou de crescer. Não pode parar de crescer. Vai pesquisar o que está acontecendo com aquele crescimento. Mas precisamos cuidar do espiritual. A criança precisa crescer integralmente. E o seu desenvolvimento espiritual, porque ela precisa amar a Deus e receber o amor de Deus para poder amar as pessoas e se relacionar bem com as outras pessoas. Para ela poder responder aquelas perguntas quando vai crescendo um pouquinho mais: quem sou? Por que eu estou aqui? De onde eu vim? Para onde vou? Ela precisa desse crescimento espiritual.
mas precisa também do crescimento comportamental. E como igreja, eu tenho sempre lembrado isso aos nossos irmãos educadores aqui, que nós trabalhamos também com comportamento. É claro, como disse, não temos espaço para atender de uma forma mais específica, mas no geral nós temos essa preocupação. Que uma criança assim, precisa crescer no desenvolvimento comportamental. Provérbios 22:6. Instrui o menino, instrui a criança no caminho que deve andar. E o desenvolvimento comportamental é por imitação, basicamente. O pai fala uma coisa para o filho, se ele fizer diferente, em qualquer área da vida, o pai fala uma coisa e fizer outra, o que o filho vai fazer? A teoria ou a prática? O comportamental. Ele vai seguir o comportamento do pai, vai seguir o comportamento da mãe. Então, o desenvolvimento comportamental, às vezes, não é muito apercebido, mas ele é de fundamental importância. E nós, como igreja, precisamos ter, assim, famílias desenvolvidas em todas essas áreas, não só intelectual, emocional, espiritual, comportamental, porque nós queremos uma igreja forte, porque nós queremos ajudar a transformar a nossa sociedade, para que a nossa sociedade seja uma sociedade forte. Para ela ser forte, ela também precisa ter pessoas bem desenvolvidas em todas essas áreas. Uma das coisas que a gente ouve, geralmente, pessoas que têm até doutorado, pós-doutorado, mas que na hora do relacionamento são péssimas. É um fracasso, porque não tiveram desenvolvimento comportamental ou afetivo, psicossocial chamado também. Então, o que adianta ter toda aquela teoria, ter toda a saúde física, mas se no relacionamento não consegue se relacionar com ninguém. E quando se relaciona, é os trancos e barrancos. Isso é muito terrível. Então, como igreja, nos preocupamos disso, na necessidade de edificar, a partir das crianças, especialmente, com o ensino integral, ensino pleno. E é necessário que nós, como igreja, tenhamos essa noção, especialmente no dia a dia. É lá em casa que tudo começa. A educação começa em casa. Toda a formação começa em casa. E nós estamos aqui para ajudar, auxiliar vocês, pais e mães, famílias, visando em tudo isso a consumação do reino de Deus. E queremos que o Senhor se agrade de nós, que tenhamos cumprido bem esse papel, essa tarefa que Jesus falou a Pedro: pastoreia, apacenta meus cordeirinhos. Hoje foco as crianças, mas nós estamos olhando no todo. Apacenta os meus cordeirinhos. É uma ordem de Jesus. Como? Alimentando bem, dando a palavra verdadeira, não falsificada, sem heresia, dando a palavra de Jesus, a verdadeira palavra, a palavra da vida. Agora e em todo o tempo, no dia a dia, como diz lá em Deuteronômio capítulo 6, em casa, deitando, levantando, assentando, andando pelo caminho, em todo o tempo, deve haver essa preocupação. Então, vamos nos apresentar a Jesus um dia, e Ele vai dizer: oh, bem-vindos, bem-vindos, aqueles que nós pastoreamos, e aqueles que desenvolveram bem esse talento, esse ministério. Oh, bem-vindo, servo bom e fiel. Poucos foste fiel, entra no gozo do seu Senhor. Vamos contribuir muito, eu espero que vamos contribuir muito esse ano, como igreja, como ministério, IBM Kids, para trazer crianças para o reino de Deus. Através das crianças, a possibilidade de ganhar os pais, os irmãos, os familiares. Quase todas as nossas igrejas batistas, no passado, começaram com o trabalho de crianças. Trabalho de EBF, trabalho de escola bíblica dominical filial, começando na casa de alguém, debaixo de uma árvore. Assim, muitas nossas igrejas começaram. Depois os pais se converteram, os tios, avós, familiares, amigos. Irmãos, nós estamos diante de uma seara, e diante dessa seara Jesus está olhando para nós, e Ele está lembrando: olhem para o campo, olhem para o mundo, olhem, apacenta os meus cordeirinhos. Estamos aí no nosso cantor que diz exatamente isso, né? Vai buscar
meus cordeirinhos, vai buscar